Então, boa tarde, alunos, boa tarde, amigos. Um vídeo sobre os tempos do movimento estudantil do Fidel. Chama Fidel e os tempos do Gatilho Alegre. Eu me inspirei nesse vídeo pelo próprio dia que eu vi o Fidel aqui em 1999, na Uni. Ele falou que foi do movimento estudantil, então pesquisei como é que foi esses tempos. É interessante que não há nada em português sobre isso ainda. Então é o seguinte, quando Fidel era jovem, ele foi estudar em Havana e esse era o seguinte contexto histórico. Então ele foi de Birã na infância para Santiago de Cuba, onde foi um choque muito grande. Ele estava na fazenda do pai, mas a mãe era empregada. E ele vivia com os trabalhadores haitianos. Já era um trauma. E aumentou muito quando ele foi para Santiago de Cuba morar com uma professora. Ele estava bem na pobreza, sem brinquedos, passando necessidade e tal. Então, quando ele foi para Havana, o pai já tinha assumido ele como filho, porque até então ele era um filho bastardo, mas ele era bastante complexado com isso. Então, nesse período ali que ele chegou em Havana para estudar direito, o país era uma democracia liberal. Então, era o Ramon Grau San Martín, no seu segundo mandato, em 1945. O primeiro tinha sido nos anos 30, o tal chamado governo dos 100 dias. Então, agora, Cuba tem uma diferença marcante em relação a, por exemplo, esse período aqui no Brasil. A tendência é resolver tudo na base do revólver. Então, Ramon Grau San Martín foi um cara social-democrata, né? Mas em 46 ele já frustrou seus eleitores e a corrupção estava muito disseminada. A violência política virou o pão de cada dia. Então, de 44 a 48, ocorreram 64 assassinatos políticos. E o que aconteceu foi o seguinte: existiam pequenas organizações revolucionárias, principalmente na Universidade de Havana, que tinham autonomia universitária, e elas brigavam entre si e conflitavam com a polícia, justiçando antigos torturadores do regime do Machado, mas também repressores do primeiro governo de Batista, de 40 a 45. Então, agora o que marcou muito foi a violência entre elas. Quem contou isso foi o Henrique Ovares, que é antigo líder estudantil, colega do Fidel. Ele deu entrevista no documentário A Infância de um Chefe, e ele contou que para essa geração dele, do Fidel, era natural assassinato político como forma de luta. Não é só para ele, é para a geração dele. Então, o Fidel era um rapaz muito talentoso, discursava bem, escrevia bem, tinha estudado em escolas de elite, com o apoio do pai, mas odiava esse pai, que era um latifundiário galego, né, da região de Lâncara, lá na Espanha, que lutou na Guerra Hispano-Americana, ao lado da Espanha, claro. Então ele tinha um elogio da hispanidade e era anti-americano, né? Mas voltando aqui, na universidade, esses grupos se matavam com rixas violentas. Então, o Fidel, nessa época que ele entrou para estudar direito, ele já tinha ambição de ser líder político. Então, ele estudou em escolas católicas fascistas. Eles estudavam era Hitler, Mussolini, eram padres franquistas. E Primo de Rivera, ele leu a obra toda desse cara. Foi um ditador antes do Franco. Então, aí ele passou a ter uma formação mais de esquerda nessa época aqui da universidade, nessas organizações. Então, primeiro ele quis entrar no movimento social revolucionário. Não era uma organização marxista, eles eram mais influenciados pelo anarco-sindicalismo espanhol, por exemplo, né? Então, essa organização pediu um atentado como ritual de iniciação. Então, eles e o grupo do Fidel supostamente fizeram. Eles tentaram atacar o Leonel Gomes Pérez, que era um líder estudantil rival da chamada União Insurrecional Revolucionária, UIR.
Eles erraram o alvo e feriram outro estudante, e um menino de 12 anos. Então, o estudante tinha apelido de Lavaquita. Então, virou motivo de chacota na universidade. Falaram, tentaram matar o touro e mataram a vaquinha. Então, para você ver, era um tempo em que o bullying era muito disseminado, né? Pelo visto, era muito aceitável socialmente, assim, era muito disseminado na Universidade de Havana, esses pequenos grupos fazendo ações diretas. A polícia não conseguia. Ela reprimia. Então, os depoimentos que nós temos, claro, não são do Fidel Castro, entrando em detalhes sobre isso. São dos exilados, então fica um pouco tendencioso. Mas então, nessa época, o Fidel desenvolveu a preocupação dele com segurança. Por quê? Como é o grupo que ele estava, que ele tentou entrar, que era o MSR do Rolando Masferrer, e não deu certo, ele não foi aceito, ele passou a ser visado pelo grupo rival, que era o IR, sem estar no MSR. Então, ele tentou entrar num e não conseguiu, mas ganhou o ódio do outro. Então, o que? Olha, o que aconteceu? A solução do Fidel foi procurar um amigo, e esse amigo levou ele para conhecer o líder da UIR, o Emílio Tro Rivero, um veterano da Segunda Guerra Mundial. Então, assim, a partir desse amigo, eles se conciliaram e ele entrou na UIR. O Rivero parece que evoluiu para um gangster depois e se exilou nos Estados Unidos. O Rivero evoluiu realmente para um bandido a favor de Batista, uns tempos depois. E ele viveu depois, no caso chegou ao poder, ele foi para Miami, fazendo atividades contra-revolucionárias. Mas nesse período aí, ele entrou na UIR, na União Insurrecional Revolucionária, e aí passou a ter como alvo a MSR, onde ele tinha se aproximado, né? Que ele tinha estado próxima. Então, o grupo do Fidel esteve envolvido, supostamente, na morte do Manolo Castro. Não era um parente dele. Presidente da Federação Estudantil Universitária, FEU. No domingo de carnaval de 1948, 2 homens mascarados balearam e mataram Manolo Castro na saída de um cinema. Castro foi preso devido a esse assassinato, mas um colega do curso de Direito, Frank Ballard, da família Dias Ballard, de quem era amigo, até se casou com uma pessoa da família, que é a Mirta Dias Ballard, único esposo oficial do Fidel. O Frank Ballard conseguiu tirar ele do processo. Então Castro, nesse período, foi a Colômbia para fugir desse processo, para o nome dele baixar, né? Mas ele também se envolveu em violência política no chamado Bogotazo. Então ele foi para a Colômbia, supostamente com o apoio do Perón. O grupo dele foi o Perón da Argentina. Mas lá o Gaitán, que era o candidato, foi assassinado e houve um grande protesto político. Supostamente ali, com esse momento de levante popular, que é o Bogotazo, houve o surgimento das Farc, que houve um grande massacre da direita contra a população. Então, o conflito entre o movimento social revolucionário, que é o do Rolando Masferrer, que virou um grande inimigo dele, esse líder lá, e a UIR, que é onde ele estava, que é a União Insurrecional Revolucionária, foi escalando até o massacre de Orfila. O massacre de Orfila foi uma batalha campal entre as duas organizações, MSR e UIR, onde várias pessoas ficaram feridas e o líder, o Rolando Masferrer, foi morto. Foi um cerco na casa do Masferrer. Então, no verão de 1948, foi morto Oscar Fernandes Caral, um sobrevivente do MSR no massacre de Orfila. Castro foi indiciado pelo assassinato, mas o caso foi encerrado por falta de provas. Fichado pela polícia desde 1949, Castro também estava muito marcado pela UIR, que deixou-o paranoico, né? E deu trabalho a seu pai, que teve que ajudá-lo a pagar sua defesa nos processos. Então, Rolando Masferrer perseguiu Castro várias vezes. Quando ele aparecia, Castro voava para outro lugar. A saída de Castro foi formar-se e mudar de vida, queimado como estava. Casou-se com Mirta Dias Ballard, mulher da alta sociedade,
e família ligada a Batista. Abriu o escritório de advocacia e passou a sonhar em candidatar-se ao parlamento. O golpe de Batista, em março de 52, instalando uma ditadura, acabou com esse sonho, né? Acabou com a carreira política de Castro. O presidente Prio Socarrás teve de se exilar com esse golpe. Então, no momento, governavam os autênticos do Prio Socarrás, autenticismo, que era esse período. E a chance de vencer, então, era de alguém do Partido Ortodoxo. Então, os ortodoxos e autênticos eram um pouco o Partido Republicano e Democrata. Então, aí com o Castro, como viu que não tinha jeito, que as eleições foram canceladas, começou uma ditadura militar do Batista, ele trouxe sua experiência revolucionária para a juventude, um partido, então, existente, legalista, o Partido Popular Cubano, PPC ortodoxo. E daí ele partiu para a juventude desse partido do PPC, do Partido Ortodoxo, para uma ação violenta em La Moncada. Mas aí essa é outra história.